Olá, meus irmãos! Eu sou o Padre Rogério e que bom tê-los aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o que devemos fazer, pensar, lidar com a doença quando ela chega para nós. Fique comigo! Muito bem. Gente, algumas pessoas me pediram para que eu fale desse assunto. E essas pessoas que me pediram são pessoas que têm doenças crônicas. Ou seja, uma doença que é contínua. Algumas que vão até piorando cada vez mais. Doença crônica é uma doença que você vai ter que lidar com ela por muito tempo. Doença crônica não tem assim perspectiva de cura. Então, como conviver bem com esse problema, com essa situação? Então, algumas pessoas que estão vivendo essa experiência pediram para mim: Padre, por favor, fale um pouco disso. Gente, quando chega a doença, a gente percebe que é um inimigo que chegou para atrapalhar a nossa felicidade. Tudo estava caminhando bem, tudo estava indo bem e de repente a doença chegou. Ela não foi convidada, simplesmente chegou, pegou o espaço dela e disse assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira. E ficou. A gente manda ela embora, ela não vai, ela não se mexe. É a doença crônica. Quando chega a doença, então começa aquele calvário para alguns de busca de tratamento. E aí se busca ajuda na medicina, claro. Algumas pessoas pensam que a medicina pode tudo, que a medicina tem remédio para tudo, tratamento para tudo. Algumas até pensam que tendo dinheiro pode resolver todos os problemas, todas as doenças. Algumas pessoas colocam tanta esperança na medicina que acabam se decepcionando, porque chega num ponto que se percebe que a medicina não é Deus, que a medicina não tem todos os poderes que a gente pensa. Tem hora que a gente acaba tendo que encarar a realidade de que a medicina não cura. E isso para nós é difícil muitas vezes de aceitar. É um tratamento que não dá certo, é um tratamento que não atinge o seu objetivo, é uma espécie de cuidado, de manutenção da doença, e aí a gente vai levando, e assim por diante. Gente, a medicina cura muito, mas não cura tudo. Essa é a verdade. Quantas vezes a gente escutou de pessoas dizendo assim: tudo que os médicos puderam, já fizeram, agora está na mão de Deus. Já ouviu essa expressão? Então, primeira coisa que eu acho importante, muito importante você ter presente: a doença faz parte da vida. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. O primeiro modo de a gente lidar bem com a doença é a gente colocando na cabeça e no coração: eu tenho uma doença, ela tem cura, então eu vou buscar a cura. Ela não tem cura, então eu quero administrar e ser feliz apesar dessa doença. Essa doença não vai roubar de mim a minha alegria de viver, a minha esperança, o meu testemunho de alguém que é apaixonado pela vida, por Deus, pela família, pelas coisas bonitas da vida. Então, aceite a doença como algo normal que aparece na vida, que apareceu na sua vida. Talvez você ficar aí, continuar brigando, sabe? Batendo de frente: por que comigo? Por que foi acontecer isso comigo? Por que essa doença não foi para um bandido, para um ladrão?
para um estrupador. Por quê? Pare de perguntar. Aconteceu com você e você vai ser feliz apesar dessa doença. Então, primeiro modo, primeira dica, aceite essa doença e aprenda a lidar com ela. Aprenda a administrá-la e ser feliz apesar dela, ok? Outra coisa muito importante, importantíssima, eu digo, além de você ter certeza de que a doença faz parte da vida e que você tem que aceitar, administrar e ser feliz apesar dela, é bom que você saiba, que você se convença, que você precisa, que nós precisamos de uma força superior para dar conta de lidar com essa doença. A gente precisa de uma força superior. Aqui eu já estou entrando no assunto de espiritualidade. O modo como você vai lidar com a sua doença depende muito da sua fé em Deus, da sua fé em Jesus, da sua intimidade com Jesus. É verdade, sim, aquilo que a medicina não tem condições de realizar em você, no seu coração, na sua cabeça, na sua alma, Jesus tem. Jesus tem. E aí você pergunta assim, padre, mas qual é o sentido? Meu irmão, minha irmã, meus queridos, o sentido da doença é a gente que imprime na doença um sentido, me entende? E qual que é o sentido? O sentido está contido em toda a nossa existência humana. Nós estamos dentro de um grande e maravilhoso plano de amor de Deus. E se ficamos doentes, isso vai passar. Isso um dia vai terminar. Não é eterno a nossa doença, nunca foi, nunca será. Não é eterna a nossa angústia. A nossa doença crônica não será eterna. Então um dia vai terminar. Isso mostra que a gente está dentro de um plano maior de amor de Deus. Então o sentido da nossa vida está na comunhão com Deus, no nosso trato com Deus. É Ele que ilumina, é Ele que mostra de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, o que estamos fazendo aqui. É Ele que dá esperança, dá alegria, dá paz para a gente. E tudo isso que a gente recebe de Deus, a gente como que é abastecido por Deus, somos formados por Deus, e aí quando chega a doença, que é uma parte dessa grande vida nossa, maravilhosa, abençoada, a gente imprime no sofrimento o sentido da nossa fé. Ou seja, eu sei que isso aqui vai me ajudar a ser mais santo. Eu sei que essa doença vai fazer eu rever algumas questões importantes da minha vida, valores que eu tenho esquecido. Essa doença vai me fazer aprender o que é essencial na vida: Deus, a minha família, a minha felicidade. Essa doença vai me tornar uma pessoa melhor, mais santa, mais alegre, mais simpática, mais amorosa, mais paciente. Essa doença vai ser uma escola para mim. Eu vou ser mais feliz aprendendo com essa minha doença. Aí você já está imprimindo um sentido no seu sofrimento. Pense nisso. Então, de um lado, aceitar porque é natural. E de outro lado, colocar Deus, colocar Jesus em tudo isso para te iluminar, para ser seu refúgio, seu amigo, o seu Deus de todas as horas. E com Ele você vai vencer. Eu tenho uma doença. A minha doença não tem cura. E eu sou feliz apesar dela. E sabe o que me ajuda? Essas duas coisas que eu falei para você. Aceitar e colocar Jesus nessa história toda. Faça isso. Um abraço. É importante que você divulgue o nosso canal.
Se você quiser mandar um e-mail para mim, mande canal do Padre Rogério Félix @gmail.com. Se você gostou desse vídeo, dê aqui o seu like, divulgue, compartilhe, tá? Fale desse canal para outras pessoas, para a gente ajudar mais pessoas. É importante isso, tá? Deixa aqui o seu comentário. Fale, dê sua sugestão, se você concorda ou não, se você tem outro assunto para que eu fale aqui, me ajude. Ative aqui o sininho para você receber notificação de vídeos novos. Toda quarta e sábado tem vídeo novo, tá bom? Conto com todos vocês. E se você não fez, por favor, faça a sua inscrição no nosso canal. Um abraço!